Olá, eu sou Eduardo Fernandes e hoje eu venho aqui falar sobre desigualdade de gênero na política. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar na frase "mulheres não têm interesse na política" ou "política é coisa de homem". Mas, se buscarmos a fundo, veremos que as mulheres correspondem a mais de 51% da população brasileira e não ocupam nem um quarto das cadeiras das câmaras municipais, estaduais e federais. Quando observamos o cenário político atual, é quase impossível não percebermos a predominância dos homens nas esferas do poder. Porém, existe uma grande diferença entre o político médio brasileiro e o eleitor médio. De acordo com os dados apresentados pelo Tribunal Superior Eleitoral, em 2018, o político médio brasileiro foi um homem branco com 48 anos ou mais. Enquanto isso, segundo o TSE, o eleitor médio foi uma mulher negra com 35 anos ou mais. Dessa forma, fica evidente a diferença entre quem está representando e quem está sendo representado. E para entendermos melhor o que significa representar, eu vou trazer para vocês a teórica política Hannah Pitkin, que divide o conceito de representação em 3 tópicos principais. O primeiro tópico é a representação descritiva, que consiste na igualdade física entre o eleitor e o representante. O segundo tópico é a representação substantiva, quando de fato o representante está ali por um grupo determinado. O terceiro e último tópico é a representação simbólica, quando alguém se sente representado pelo que a pessoa simboliza. Agora, que entendemos melhor o que significa sentir-se representado, eu vou falar para vocês as razões, segundo a teoria política, pelo qual as mulheres acabam se afastando do espaço de poder, para entendermos que tudo isso vai muito além do que uma simples falta de interesse. A primeira razão é referente ao contexto histórico brasileiro. As mulheres passaram a ter direito ao voto quase 100 anos depois dos homens, assim existindo uma predominância masculina de quase um século. Somente em 1979 foi eleita Eunice Micheles como a primeira mulher senadora do país. A segunda razão está ligada às leis e o sistema eleitoral, que foram construídos de uma forma que não contribui com a entrada de grupos que não sejam os tradicionais nas esferas do poder. A terceira razão é sobre a cultura masculina predominante que acaba afastando as mulheres do espaço de poder, pois muitas das vezes os partidos políticos não respeitam a cota mínima que deve ser entregue para as candidaturas femininas. Sendo assim, fica claro que existem fatores muito mais complexos por trás do problema que uma simples falta de interesse. E puxando o gancho disso, não poderia deixar de falar sobre outro ponto crucial, a violência política de gênero, que pode ser definida, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, como a agressão física, psicológica, econômica, simbólica e sexual contra a mulher, com a finalidade de impedir ou restringir o acesso e exercício de funções públicas. Para esse tipo de violência, existem 5 categorias. A primeira é a violência política de gênero patrimonial, quando a legislação eleitoral não é cumprida e é recusado os recursos para suas candidaturas. A segunda categoria é a violência política de gênero simbólica, quando alguém tenta causar algum tipo de constrangimento na mulher. Normalmente, a gente vê mais esse tipo de violência na internet, quando alguém faz uma piada ofensiva ou um comentário maldoso. Também existe a violência política de gênero de cunho sexual, quando é imposto nas mulheres estereótipos quanto ao seu corpo, afetos e aparência. Também existe a violência psicológica, que fazem a mulher duvidar de sua própria capacidade. E por fim, temos a violência política de gênero física, que infelizmente vimos a execução de Marielle Franco, em 14 de março de 2018. Diante do que foi dito, fica nítido que existe algo maior por trás da coisa, e que muitas vezes a mulher entrar no mundo da política pode ser um caminho sem volta. Porém, como iremos fazer com que esse preconceito da mulher na política mude? Será que a própria escola não poderia ser utilizada como meio de conscientização desde cedo para que mais e mais mulheres possam entrar nesse ramo, realizando campanhas ou fazendo roda de conversas na sala de aula? Ou continuaremos fazendo isso com medo do que possa acontecer e fazendo assim com que menos mulheres ainda se sintam seguras nesse mundo tão conturbado e perigoso que é a política, podendo se juntar e formar uma rede de apoio entre elas, para que tudo o que aconteça não só do Palácio do Planalto para dentro, como também para fora, esteja de acordo com elas, esteja de acordo com as realidades que elas vivem. Como hoje em dia a gente vê uma diferença muito grande entre o salário da população masculina e a feminina por o mesmo trabalho que os homens fazem.
E agora, para finalizar, eu gostaria de perguntar a vocês: será que esse tipo de coisa, estando no poder e no controle das mulheres, ainda ocorreria da mesma forma que acontece nos dias atuais, tendo mais da metade dos políticos sendo homens? Muito obrigado.